simples. Eu recapitulo o que rolou aqui. Primeiro caso, só jogar o valor para verificar que não tem determinação. Segundo, fatorizar. Lembrar daquele detalhe da multiplicação, que tem que dar o último termo da equação de segundo grau. Simplifica, substitui o valor. Agora aqui, quando tu tens uma raiz na parte de cima, que soma ou subtrai um outro número, normalmente se resolve pelo conjugado. Tá bom? Então, conjugado. Portanto, tu tens que perceber quem é o conjugado. O conjugado vai ser o mesmo elemento aqui que tem raiz, que é a parte de cima, só que com o sinal trocado, tá bom? E existe um motivo para isso. O motivo é o seguinte: tu conheces bem, ou deveria pelo menos, mas como tu fez o pré-cálculos lá, provavelmente tu te lembras, que existe uma propriedade trigonométrica que nos diz o seguinte: A menos B, que quando multiplicas A mais B, propriedade trigonométrica, isso é um produto notável, é a mesma coisa que A quadrado menos B quadrado. Sim. Special products, eles chamam aí, né? Isso aí. Isso. E veja que é muito interessante que tu eleve ao quadrado as coisas aqui, porque tu tem uma raiz, né? Coisas ao quadrado, quando tu tens uma raiz ao quadrado, então a raiz desaparece. Portanto, tu vai lidar só com os termos fora da raiz, o que é muito mais fácil de resolver a conta, então. Tá bom? Então, percebe aqui, presta atenção, a ideia não é você ficar fazendo a distributiva, tá? Tu tem que decorar isso aqui, tu decora. E uma vez que tu decorou isso, tu também não vai ficar fazendo a conta aqui. Tu vai simplesmente pegar os termos e colocar eles ao quadrado. Então, o primeiro termo ali vai ficar a raiz, agora sem a raiz. E o outro termo, ó, b ao quadrado. B, no caso, é o 3, ok? Esse cara aqui é o A e o 3 é o B. Então vai ficar 3 ao quadrado. Que é 9, né? Perfeito. A menos que eu tenha errado alguma conta, acho que não é isso mesmo. E a parte de baixo, tu tens que multiplicar todo mundo. Ali não tem jeito, vai ter que ficar a raiz ali embaixo também, tá bom? Entendi. Só que muito provavelmente agora tu vai conseguir desaparecer com a tua indeterminação. E é isso que a gente está querendo aqui. O problema é a indeterminação. Porque tu tinha 0 sobre 0, né? A gente não testou, mas se tu jogasse o menos 1 aqui, ia dar 0 sobre 0, ok? Dá 0 embaixo, etc. Muito bem, muito bem. E agora o que a gente faz? Percebe que 8 menos 9 é menos 1, não é mesmo? Então tu vai ficar com x ao quadrado menos 1. E embaixo, aquele mesmo termo que tu já tens aí. Não é? Pronto. E aí, tens ideia do que tens que fazer aqui para resolver agora? Ué, não resolve a raiz Tu achas ali? que agora se eu jogar o menos 1 ali vai sair da indeterminação? Lembra que o limite está tendendo a menos 1, né? Ó, esse é o limite. Sim, esse é o limite. Se jogar o menos 1 agora, não. Acho que não. Não vai ter mais indeterminação? Vai sim. Mas não, acho que vai ter indeterminação. Perfeito. Vou te dar uma dica. Toda vez que tu resolves um limite, a indeterminação desaparece quando tu cortas alguma coisa. E a gente ainda não cortou nada. Não cortou nada, Exato. Muito bem. Então, tens mais uma coisa que tu podes fazer. Tu podes fazer a engenharia reversa aqui, ó. Esse x ao quadrado menos 1, ele pode ser fatorizado. Ele pode ser escrito dessa forma quebrada, por essa mesma identidade matemática aqui, tá bom? Tu podes identificar o x como A e o 1 como B. Ok? Ok. Né, olha só, x ao quadrado menos 1, tu pode identificar o x como A e o 1 como B, e tu pode escrever isso como x mais 1 vezes x menos 1, não concorda comigo? Sim. Né, se tu quiseres provar isso, faz a distributiva e tu vai perceber. Mas por que isso é interessante? Porque olha só, tu tem x mais 1 aqui, né, e aqui. Basta. Exato, então tu vai poder fazer essa substituição, certo? Certo.
Legal, então que tal terminares a conta aqui para mim, por favor? Quero ver como é que tu consegue se virar. Ué, a gente vai fazer essa distributiva em cima e embaixo, vai cortar o x mais 1, vai ficar x menos 1 em cima, né? E a mesma variável embaixo, 2x2 mais 8 e mais 3. Vai lá do teu jeito, não se preocupa em errar comigo. O problema é errar na prova, tá bom? Eu quero que tu tente fazer até o fim agora. Ah, até o fim? É, até você chegar na resposta. Não, you can do it. Sério? É que parecia que tu tava conseguindo acompanhar aqui. Sim, tô, mas eu fico envergonhada. Mas você não precisa se preocupar com a minha opinião. Eu não te dou nota. O problema é a opinião do teu professor lá, a hora que a gente dá uma nota baixa, entendeu? Eu preciso ver o que tu tá errando também. É que nem quando a gente vai no médico. Vai chegar no médico e não vai falar onde tá doendo. Eu preciso entender onde tá doendo, percebe? Então vá até onde tu conseguir e me manda uma foto, tá bom? Mas a dica eu já dei. Substitui isto por isto. E simplifica e tenta chegar na resposta. Lembra que o limite tende a menos 1. Não é? Então você vai poder Vai lá, sem medo, sem preocupação. É porque o 8 também tá ali. Eu tenho que dividir o 8, por exemplo, botar já 2 foi o 8. 4. O 8 já... Ah, tu estás a falar dessa parte aqui de baixo? Isso. Ah, sim, bem, não, tu vai lidar só com o que tu irá Não, a parte de cima simplificar. a gente já fez isso. Aí cortou a parte, esse x mais 1 e o x mais 1. Ficou só o x menos 1 em cima. Aham. Exatamente, ficou só o x menos 1 em cima e embaixo só essa parte da raiz. Ficou o x ao quadrado em cima, só ia para a parte da raiz. Não, isso aqui que eu acabei escrevendo de novo porque eu apaguei sem querer. Tu fez a substituição, trocou por isso, cortou com esse cara aqui, perfeito. Daí, se você fez tudo certo... Ficou o x menos 1. X menos 1. Over a raiz do x ao quadrado mais o 8, mais 3. Isso. Perfeito. Agora, aconteceu aquilo que eu falei, cortou. Se cortou, provavelmente a indeterminação desapareceu. Então agora a ideia é você jogar o menos 1 aqui no limite e ver qual é a resposta, ok? Ok. Coloque menos 1 aí e diga. Vai ficar 0 em cima. Não, e aí, não vai ficar 0 em cima. Ah, o menos 1, menos x, menos... Você vai substituir o x com menos 1, né? Vai ficar menos 2. Exato. Vai somar dívidas. Isso. E na parte de baixo, o que vai acontecer? Você pode... Vai ficar a mesma coisa ou você vai cortar os 2, o x? Você tem que substituir o menos 1 no lugar do x, certo? Ah, sim, certo, é. E daí vai ficar como ali? Me fala. 1? Vai ficar 1 no lugar do x, só que tem aquele 8 junto, né? Então vai ficar 1 mais 8, 9. Mais 8, 9, mais 3. A raiz de 9, então 3 mais 3. Perfeito, isso mesmo. Então vai ficar menos 2 sobre 6, que pode ser simplificado como menos 1/3, né? Certo? Isso. É a fração irredutível. Pronto. Sim. Tá aí, essa é a resposta do limite, tá bom? Então vamos recapitular. Tínhamos um problema que tinha uma raiz subtraindo algo. Esse tipo de problema cheira a conjugado. Provavelmente tens que resolver por conjugado. Pronto. Daí tu tens isso, multiplicou pelo conjugado, usas a propriedadezinha para que saia as coisas de dentro da raiz. Vai ficar dessa forma aqui.
Juntando o 8 com menos 9 fica desse jeito, e você olha só, tudo sob medida, né? Isso aqui é só porque é um problema que o teu professor criou. Porque para ficar perfeitinho assim, de reescrever em cima de novo com a notação científica, com produto notável e cortar, é muito específico, percebe? Então os professores, eles criam as questões para que a gente consiga resolver. Pronto. Entendi. Daí tu cortou, perfeito, ficou só esses termos, substitui os valores, quando você corta, provavelmente resolveu o problema. Resolvido, né? Pronto. Viu? Não tem segredo. Muito bem, vamos pro próximo. A tua prova vai ser desse mesmo assunto aqui, então, né? Vai ter quantas provas a mais de cálculo ainda? 3. É 2 mais. Ah, tomara que eu possa te ajudar nas próximas também. A prova é presencial? Não, provavelmente você vai, sim. Você vai me dar muita aula ainda, no que eu tô vendo. Que bom, espero poder ajudar. Bem, então vamos tentar resolver esse limite aqui. Tens ideia? Não se assusta com o absolute value ali. Tens ideia do que tens que fazer aqui? Substituir pelo menos 2 primeiro, para ver se... Perfeito. Então, vai ficar o 1 vezes menos 2, mais... Ali é 21, que tá escrito? É 21? 21? Não, eu acho que... não, é uma... Ok, entendi. É o módulo, né? É o módulo absolute value, sim. né? Então, vai ficar menos 2 mais 2, e vai dar 0, e depois deu 0 dos 2. Então, tem que substituir alguma coisa ali. Sim. Bem. Vamos lá. Não sei. No idea? Não. Entendi, deixa eu te ajudar então. Bem, o que acontece aqui é que de fato tens um limite que envolve absolute value, envolve módulo, não é tão simples de pensar o que está acontecendo. Por quê? Porque o absolute value, ele muda o comportamento da função naquele valor que faz a função trocar de sinal, ficar positiva ou negativa. Perceba, se tu jogares um número que for, pensares só no módulo aqui de x mais 2, se tu jogares um número nessa função que for maior que menos 2, a função vai funcionar como se fosse x mais 2. Então, se o x for maior que 2. E ela vai funcionar como menos x menos 2 se o x for menor, ok? Desculpa, menor que menos 2. Por quê? Porque isso deixaria, qualquer número menor que menos 2, deixaria isso negativo. E o absolute value deixa a resposta positiva, certo? A ideia é essa. Então o comportamento vai mudar aqui. É isso que vai acontecer, tá bom? Isso que o módulo faz. Até que ponto isso vai influenciar a nossa resposta, né? Isso vai influenciar o ponto de que essa conta não tem limite. Ok? Ela não vai ter limite, isso aqui não tem resposta. Porque se tu está avaliando o x elevado a menos 2, existe uma regra para limites, tá bom? Que é o seguinte, deixa eu escrever aqui. Ó, grava o que eu vou falar agora no meu português aqui, mas tu vai assimilar em inglês. Para que exista o limite, é necessário que o valor de limite, ou seja, da tendência da função, seja o mesmo pela esquerda e pela direita. Como naquelas tabelas que eu estava ali mostrando agora há pouco. Perfeito, exatamente. Então, pela esquerda e pela direita seria para trás do menos 2, ou seja, para valores menores que menos 2 e para valores maiores que menos 2. Em outras palavras, in other words, tomara que a gente faça bastante aula juntos, porque eu quero treinar meu inglês contigo. Tu tens o positivo, isso que a minha mulher é professora de inglês. Com ela não dá para treinar. Ó, dá sim, fala aqui em casa, de manhã vocês falam inglês. Sério?
Tu tens isso? Eu vou falar pra ela fazer Não, o porque minha mãe tá aqui. Minha mãe, tinha estado doente, eu tenho câncer e tô fazendo tratamento e tal. E a minha mãe veio pra cá cuidar de mim. E aí ela não fala inglês. E aí eu falei, não, de manhã a gente só fala inglês. Ou determinada parte do dia é só inglês. Poxa, eu vou fazer isso então. Vou fazer. Muito boa ideia. Muito obrigado. E melhoras aí no teu problema. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Bem, o que vai acontecer aqui, minha amiga? Olha só o que aconteceu. Eu coloquei um maisinho e um menuzinho aqui em cima, tá vendo? Isso indica que você está pensando em valores um pouquinho maiores que menos 2 aqui e um pouquinho menores que menos 2 aqui, igual naquela tabela. Lembra que tinha pela esquerda e pela direita, menores e maiores? Sim. Mesma coisa aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer agora é o seguinte. Como eu estou pegando valores maiores, se eu olhar aqui para a análise que eu fiz, se eu pegar aqui para olhar para a análise que eu fiz aqui em cima, quando eu estou falando de valores maiores que menos 2, eu tenho que usar essa fórmula aqui, essa equação. Ok? Sim. O módulo vai funcionar normal, ele não vai alterar em nada o sinal se tu estiveres pegando valores maiores que menos 2, porque pensa, joga um valor maior que menos 2 aqui, por exemplo, 1. Vai ficar positivo, né? Não tem problema nenhum se der positivo dentro do módulo. Então a função fica igualzinha. Só que se tu pegares valores menores que menos 2, por exemplo, menos 10, isso não vai dar um número negativo, mas como ele está dentro do módulo, ele fica positivo. Porém, isso dentro do módulo, na prática, é alterar o sinal da equação como um todo, tá vendo? Aqui todo mundo é positivo. Se tu pegares valores menores que menos 2, todo mundo é negativo, porque alterando o sinal você resolve o seu problema. Vai ficar positivo de novo, ok? A ideia é essa, né? Percebeu que agora há pouco, quando eu joguei menos 10, ficou negativo, né? Agora, se eu jogar menos 10 aqui, olha só o que vai acontecer. Menos, menos 10, menos 2. Menos com menos dá mais. Olha só quem aparece, 8 positivo, percebeu? Essa é a ideia. Então isso parece muito bobo, mas causa muita confusão. Me causa meio confuso. Pois é, não se preocupe, é bem confuso mesmo. Tu só vai entender isso de verdade quando tu tentar fazer, tá bom? Tenta refazer depois, sem pressa, que vai dar tudo certo. Senhor. Voltando. Então, quando tiver assim, eu vou colocar só o sinal na frente para poder modificar. Exatamente, é só isso que tu precisa. Tu precisa trocar o sinal da tua função como um todo. Eu troquei de todo mundo colocando o sinal na frente, perfeito. Você até falou uma coisa mais bonita do que eu queria, do que eu escrevi. Colocar o sinal na frente é o que eu quero aqui mesmo. Porque agora a gente repara uma coisa muito interessante. Nesse caso aqui, se tu cortas em cima e embaixo, sobra 1, certo? Porque é igual, não é mesmo? Igual em cima e embaixo, pronto. E aqui, como tu deixou o sinal na frente, trocando o sinal de todo mundo, né? Na prática é a mesma coisa. Só que agora tu percebes melhor que tu pode cortar aqui e fica menos 1. Não é? E 1 não é igual a menos 1, é diferente. Então, o limite não existe. Percebeu? Entendi. Entendeu? Pegou a ideia? Entendi. Muito bem. Deixa eu pegar a próxima, então. Então, essa conta aqui... Gente, então, nesse caso, então, por exemplo, quando eu ver essa dali, é só para fazer. Eu vou fazer outros exercícios também aqui. Mas então, eu colocaria, como você fez, eu coloco o limite aproximadamente menos 2. Você vai, substituir, mas não substituir, colocar o sinal na frente, né, para trocar. Isso. E aí, sim, colocar o valor. Exatamente. Aí eu colocaria o menos 2 ali dentro, menos e menos dá mais, é isso? Exato. Tá. É sempre assim. Vai sempre desse jeito que vai dar certo, ok? Tá. Que bom que você está entendendo. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Just a second. Bem, deixa eu salvar aqui, senão o arquivo vai ficar muito feio para eu enviar depois. Então tu tem prova amanhã, meio em cima da hora, né? Pena que eu moro em Portugal, senão eu poderia até fazer mais aulas ainda. Eu sei que vocês que moram nos Estados Unidos há muito tempo, eu gosto de chamar que vocês fazem o American Way of Studying, porque é único assim.
Vocês querem Não, fazer é as aulas muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. E eu tô achando horrível, pra te falar a verdade. Ah, é? Tu tá aí há quanto tempo? 20 anos. Então, faz um tempo, né? Eu acho que já deu pra acostumar. Não deu. É o jeito de ensinar. É tudo aqui, é meio... Tipo, no Brasil, a gente tem um professor, ele te ensina, você pode ter perguntas. Aqui, tipo assim, até aqui na faculdade eu sei que entendo também no Brasil não era meio assim, faz aí e resolve. Mas, ih, perda da bateria. Mas aqui não é bem assim, não. Entendi. Aí é complicado, hein? É uma vontade para tudo. Peraí, rapidinho, eu esqueci a bateria. Sem problemas, sem pressa, vai lá. Pronto. Então tá. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar. Bem, esse problema é um bom problema para testar isso que eu estava falando agora há pouco, tá bom? O que acontece é o seguinte: você de novo tem um módulo, só que dessa vez ele não está interessado que você verifique o limite pela esquerda e pela direita. Ele já falou que ele só quer pela direita, quando ele colocou esse símbolo de mais ali em cima, tá bom? Nesse caso ele só quer pela direita? Só pela direita. Quando tem um símbolozinho de mais, só pela direita. Isso mesmo. Então é isso. Só um segundo. Tem uma pessoa aqui me irritando. Me dá 30 segundos, por favor. Enquanto isso, vai pensando como resolve esse, tá? Conta de módulo de novo. Desculpa, voltei. Vamos lá, então. Módulo de x mais 2. Módulo de x mais 2. Nós estamos avaliando apenas pela direita. Então, nós estamos avaliando apenas por valores que fazem esse nosso módulo ficar sempre positivo, a princípio. Né? Olha só o que nós temos aqui, né? Menos 2. Se tu jogares menos 2 aqui e menos 2 aqui, não vai dar 0 sobre 0? Isso. Problemas, né? Problemas. Mas, de novo, como tu estás a falar apenas da parte positiva, tu vai fazer aquela avaliação que eu fiz agora há pouco novamente. Tu vai escrever assim: x mais 2, se x
maior que menos 2, concorda comigo? Qualquer número maior que menos 2 que tu jogares aqui vai deixar tua conta positiva. E o contrário, menos x mais 2, se x menor que menos 2. Só que isso aqui não nos interessa. Esse RE que você colocou ali é o quê? R é onde? Não, é C. Não. If. Ok? Ok. Uhum. Tá bom? Mas lembre-se, como nós estamos apenas avaliando o maior, só nos interessa o maior. Este não nos interessa, vamos ignorar tudo que vem daqui. Para então, agora com mais convicção, nós escrevermos o nosso limite da seguinte forma. X é como? X mais 3. X mais 3. Vezes, olha só, x mais 2 sobre x mais 2. Tirei o módulo, porque eu estou pensando em um valor onde vale isso aqui. Onde vale essa parte de cima apenas. Ok? Portanto, eu não preciso me preocupar com a parte de baixo, não preciso me preocupar com o módulo. Então, eu posso cortar em cima e embaixo, né? Eu corto aqui. Porque é igual, concorda comigo? Se é igual, eu posso cortar. E vai sobrar só o x mais 3, não é mesmo? Pronto, agora não tem mais indeterminação, concorda comigo? Quanto é que vai dar esse limite aí? Agora que eu destruí a indeterminação, como é que vai ficar? Vai ficar o menos 2 mais o 3. Então vai dar plus 1. Isso aí. Muito bem, muito bem. Plus 1. Vamos recapitular, tá bom? Uhum. Tinha um limitinho que tinha um módulo. Esse módulo eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar onde ele muda ou não de sinal. Sempre no menos 2 aqui, já que nós temos essa estrutura, né? É ali que vai mudar. Só que não nos interessa a parte negativa, porque eu estou pegando só a positiva. Portanto, agora então eu posso reescrever a parte de cima sem o módulo e corto. Corto. Daí ficou só x mais 3, ok? E daí você substitui o valor e pronto, acabou a conta. Alguma dúvida? Não. De novo, a parte do módulo nos deixa bem seguro, eu sei, não se preocupe, mas a gente consegue lidar, ok? Uhum. É uma questão de prática. Prática aí, aprendendo, né? Exatamente. Então, vamos para a próxima. A próxima é uma conta parecida com o que eu estava fazendo agora, porque, como aqui em Portugal eles chamam, é uma função dada em ramos. Tem 2 ramos essa função, S e S. Tá bom? Só que você copiou errado. Alguma coisa está errada aqui. Não. Eu que estou falando besteira. Tá tudo certo aqui. X menor que 4. E isso aqui para x maior que 4. Perfeito. Então, se essa aqui é para x menor que 4 e essa é para x maior que 4, qual delas a gente vai utilizar esse limite? Me fala. Mas aí, então é da aproximando da negativa da esquerda? Sim. Vai usar da esquerda. Desculpa. É? Vai usar da esquerda, porque tu quer pegar menor que 4, certo? Entendi. Tu vai utilizar da esquerda. Tá vendo o sinalzinho de menos ali em cima do 4? Uhum. Pronto. Esse é o argumento, entendeu? Então tu vai pegar só essa. E aí, qual que é a resposta, então? Mas nesse caso, também tem que fazer aquilo que você falou ou pode ser substituído? Não precisa, porque aqui a análise já foi feita. Aqui ele já desenhou pra gente e a gente já percebeu o que precisa, entendeu? Que é simplesmente pegar essa função que eu pintei de rosa e jogar o valor. Tá bom?
Entendi. Então, seria 4 square? Então, 16. Isso mesmo. So, Então vai dar simplesmente 4 ao quadrado 16. Hã? Vai dar 4 squared, que dá 16, certo? Certo. Certo, pronto, não tem segredo. Só isso. Só isso? Só isso. Fácil, né? Easy. Parecia. Parece assustador, mas é muito tranquilo. Muito tranquilo se você for nos detalhes, perceber os detalhes. Tá bom? Então, mas a de baixo, a gente então não precisa fazer nada? Nada. No X plus 2? Essa é a análise aqui. É para tu entender que tu não precisa fazer nada na outra. Uma vez que tens o sinal de menos ali no limite, tá vendo? Esse é o cara que nos diz que não precisa fazer nada. Entendi, é porque não quer saber se quanto vai aproximar do outro lado. Exato. Exatamente. Tá bom? Então é só bom. isso. Muito bem, muito bem. Muito bem, então fizemos toda a sua primeira lista ali de limites. Vamos para a próxima parte. Acho que a próxima parte é a parte que tu tens mais confusão, não é? Mas aí, tipo, se eu colocar, agora eu fico confusa, tipo, nesse programa que a gente acabou de fazer, que pareceu que não tem cálculo nenhum, a não ser a avaliação de só olhar para ele. Não, tem, eu né? vou colocar ele na prova, eu vou fazer x ao quadrado. X ao quadrado. O teu x é 4, então deu 16 por causa que é x ao quadrado, entendeu? Sim. Então a resposta é x equals like 16. 16, pronto. Só isso. X equals 16, pode ser. Eu não preciso botar x like equals 16 that is greater. O que tu precisa... Não. Isso de ser superior, não. Okay. Não precisa. Só 16 mesmo. Essa é a resposta, tá bom? Porque tu tem que entender o que o limite te traz. Ele te traz uma tendência. Então a tendência dessa função aqui, quando o x se aproxima do 4 pela esquerda, ou seja, por valores negativos, menores, né, que 4, a tendência é ir para o 16. É isso que está acontecendo. Pronto, acabou. Respondeu o que o problema te perguntou. Ok? Só isso. Então, é para confundir mesmo. Os professores fazem isso para ver se você está entendendo a matéria. Natural. É uma questão simples se tu está entendendo a matéria. Mas se não, causa confusão. Beleza? Entendi. Easy. Não se preocupa, vá com confiança que vai dar tudo certo. Ainda mais agora que você está tendo aula comigo, meu Deus. Com certeza. Pelo menos eu tô tendo aula. Não, vai dar tudo certo, relaxa. Já passei muita gente em cálculos. Muita. Kind of use the delta epsilon definition of the limits to verify that limit 4x menos 11 equals 1, x tende a 3. Tá bom. Tá bom. Então ele quer que prove pela definição isso aí, não é mesmo? Bem, provar pela definição é uma coisa meio chata. Mas é basicamente você decorar uma fórmula. Tá bom? Eu não sei como é que o teu professor apresenta essa fórmula. Eu vou te mostrar como eu apresento, provavelmente ele faz parecido, vamos seguir nessa linha, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui minha apostila onde fala sobre isso. Então a gente vai ver ele fazendo em detalhes e depois a gente faz aquele. Vamos ver aqui. O problema é que... Cadê o exemplo que eu queria pegar? Aqui, esse é o exemplo que eu quero, olha só. Às vezes esse livro me frustra. Mas é assim que eu gosto de fazer, perceba. Ele te dá uma função, que é essa aqui, 2x menos 4, e está pedindo que você prove que quando tu tendes o x a 3 nessa função, a resposta é 2. Ele quer que tu proves isso. Claro, se tu pegares e jogar o 3 aqui no lugar do x, tu já vai perceber que isso é verdade. Porque vai ficar 6 menos 4 é 2. Que é o que ele está dizendo que vai acontecer. Perfeito. Mas ele quer que tu prove. Matemático é assim, matemático é chato. Eu gosto que você prove as coisas. Então, vamos provar. O jeito que prova é o seguinte. Tu vai fazer assim, ó. Vai escrever f de x menos a resposta que tu já conhece, que no caso é o 2,
f de x menos a resposta, ou seja, vai ficar menos 2, é menor que um epsilon. Essa letra E, esse Ezinho aqui é epsilon, tá bom? Letra epsilon. E se acontecer o quê? Se o valor de x tiver, né, aqui, menos, se tiver menos, aquilo que te pede no limite, que é o 3, não é mesmo? Então, tu vai colocar aqui o módulo de x menos 3, ou seja, de x menos o valor que tu colocas no limite, ele está entre 0 e delta. Tá bom. Então, a gente escreve essas coisas. Essa coluna aqui não muda mais, beleza? Ela fica fácil. O que vai mudar vai ser essa aqui. Aqui vai mudar algumas coisas. Vamos lá, então. Você vai substituir o f de x pela função que tu está querendo calcular o limite. A função é 2x menos 4. Tu coloca as 2x menos 4 aqui. Lembra de colocar menos a resposta do limite que tu já sabes qual é. Resolve essa conta, fica 2x menos 6. Agora, olha só o que tu podes fazer. Tu podes perceber que o 2 é um fator comum aqui. É um common factor aqui e aqui. Os dois são pares. Certo? Uhum. Então, você pode deixar o 2 em evidência fora do módulo. O que acaba nos deixando dentro do módulo x menos 3. Não, desculpa, então você somou o menos 4 e menos 2? Sim, menos 4 menos 2 deu esse menos 6 aqui. Ok? Tá. E daí você conseguiu, então, reescrever essa parte do limite pela definição como módulo de x menos 3 menor que epsilon sobre 2. Porque ele passou esse 2 para o outro lado dividindo, não é mesmo? Foi isso que ele fez. Pronto. Agora está resolvido. Porque tu consegue comparar o delta e o epsilon. Veja, x menos 3 está relacionado com o epsilon e também está relacionado com o delta. Então eles se interrelacionam. Tu pode dizer então que no limite aqui, x menos 3 é igual a delta, então delta é igual a epsilon sobre 2. É desse jeito, tá bom? Claro que eu tô aqui, né, fazendo rapidamente uma coisa que o professor deve ter passado a aula inteira falando. Portanto, eu vou te mandar um print screen disso, porque eu acho bem elegante a forma que ele faz, bem sucinta, e tu vai dar uma estudada quando quiseres, né? Tá aí? E agora a gente vai resolver aquele que tá na tua lista, tá bom? Entendi. Então eu vou fazer um e depois eu vou te pedir para fazer algo. Vamos ver aqui, vamos ver. 4x menos 11. Ah, já tô com medo. Peraí, então, só pra verificar. Então, dos 2x menos 3, os 2 ficou pra fora, então o 3 entendeu que o epsilon sobre o 2, e isso confirma que verificou? Meu Deus, tu tá falando igual o 2x do WhatsApp, calma. f de x menos L menor que o epsilon, certo? Onde tu tens que 0 menor que o módulo de x menos o limite menor que delta. É sempre isso aqui que tu tens que fazer, beleza? Claro que lá no que eu te enviei ele já substitui os valores. Agora a gente vai substituir os nossos valores, ok? Sim. Muito bem, quem que é o f de x? Quem é o fx aqui? O 4x menos 1, 11. Perfeito, 4x menos 11. E agora, aqui ficou meio feio, mas é menos L, ou seja, menos a resposta do limite. E aqui ele disse qual é a resposta do limite. Qual que é? Ele disse qual é? 1? Sim, por aqui eu estou falando esse termo, exatamente. 1. Então vai ficar menos 1, menor que epsilon, onde, né, 0 menor que x menos o x0. O x0 aqui é o termo que tu está estendendo o limite. Qual que é o valor que está ocorrendo a tendência do limite aqui? Me fale. 3. 3, exatamente. Confiança. Pronto. Então essa aqui é uma letra muito feia, mas é um delta. Letra grega delta. Portanto, agora a ideia aqui, minha amiga, é a gente conseguir fazer aparecer este termo de alguma forma aqui. Ok? Vamos lá, vamos lá. Provavelmente a gente vai ter que primeiro juntar esse menos 11 com menos 1. Uhum. Juntando dívidas aqui, você fica com menos 12, certo?
Certo. Certo, mano. Então, Já deu, então. Ficou 4 de fora e o x menos 3. pronto, exatamente. X menos 3 menor que epsilon, para essa parada toda aqui de novo. E agora tu podes, né, deixar o x menos 13 sozinho. Vai ficar Passo aqui 4 passo 4 para o outro lado, dividir. Exatamente. dividindo. Perfeito. Para essa coisa aqui de novo. E agora tu consegues fazer a comparação, porque se esses caras são iguais, tu podes comparar esses caras, tu pode dizer que eles são iguais também, tá bom? Então, esse é o argumento. Pronto, tá aí, resolvida a conta. Só isso. Legal, né? Entendi. Parece fácil até quando eu faço, né? Então é sempre a mesma coisa, ó. Vamos aos poucos. A gente olha para a função, substitui ali o f de x. Essa aqui é uma fórmula, ó. Tu tem que decorar isso aqui, essa é a fórmula. Depois é só tu adaptar o que o professor te deu uma prova para fazer, tá bom? Essa é a fórmula que tu tens que decorar. Substitui as coisas, tu mesmo me falou as coisas, vai adaptando até ficar igual. Feito isso, é só dizer que eles são iguais e pronto, acabou a conta, ok? Muito bem, você disse que o que tu tinhas mais dificuldade era isso, né? O Você... que eu. Se for no momento, sim. Porque eu tava, aprendendo agora. Perfeito, muito bem, muito bem. Eu quero que você então faça uma conta aqui para mim, tá bom? Eu quero que você faça uma. Deixa eu pegar aqui para você fazer, just a second. Quero que você resolva. Eu queria criar da minha cabeça, mas. Bem, eu vou criar da minha cabeça. Vou criar da minha cabeça. Vai ser o limite. Quero que você me prove que de fato o limite da função aqui, da nossa x tendendo a 1, de 2x mais 3 é igual a 5. Tá bom? Quero que tu me proves esse limite. Tá bom? Claro, eu não vou te deixar cegas. Eu vou te mandar aqui uma fotinho do que nós já fizemos. Eu vou te enviar esse arquivo. Você pode olhar no seu WhatsApp, se não conseguir fazer sozinha. Acho que vai conseguir. Enquanto isso, eu vou no banheiro, tá bom? Só um instante. Já volto, só um instantinho.
Pronto, voltei. Desculpa a demora. Eu não consegui não, viu? Ah, é? Bom, Bem, o negócio é que o outro Diga. lado não fica, tipo, não era... De um lado não vai ficar o zero, lesser than x, open that limit thing, the x minus 5, right? Or no? Certo. Desculpa. Porque, Deixa eu só pegar a seria, equação aqui. aí seria a função 2x mais 3 greater than y, and then 2x mais 3, só que tu tens que subtrair ainda o menos 5. 5. Eu coloquei. Exatamente. It's greater than, lesser than the epsilon, right? And then, então ficaria menos 2, 2x minus 2. And then if I factor, I'm going to have 2 outside and x minus 1 inside, Sim, no? sim. Bem, então como é que vai ficar aqui? Vamos lá. Bem, eu acho que você conseguiria sozinho. Por que você falou que não conseguiu? Você está falando tudo certo? Vai lá. 2x mais 3 menos 5. Marque epsilon. 0. X menos quantos aqui? Aonde? Menos 5. Aqui é 5? Não? Não, aqui é o x0. É o cara para onde o limite vai. Entendi por isso. Então é o erro. Foi esse o erro, né? É. Aí, pronto. Agora tenta terminar sozinho. Não, aí agora já deu. Ficou o x menos 1 greater than epsilon over 2 divided by 2. Right? Sim. Which is the same term as x minus 1 greater than delta. Is that right? Tá certo? Certo. Perfeito. Feel free to go over. Não, tá nota 10. Então só cuidado com os detalhes bobinhos, né? Não vai errar coisas assim na prova, porque é para ser fácil, né? É para ser a parte fácil. Porque eu acho que a próxima é um pouquinho mais difícil. Aqui já não tem a fração? Tem uma fração, exatamente. Porque é um pouco chato tu ficar lidando com essas frações. Muito bem. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? E aí temos que usar de novo essa fórmula, né? Mas temos que usar ela do jeito certo. De novo aquela fórmula que nós estávamos utilizando. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Vou copiar e vou colar. Copy paste. Pronto. E agora vamos fazer as substituições. Quem que é o fx aqui? O 1 over x plus 5. Pronto. Menos o limite. Quem que é o limite? 1 over 7. Desculpa, 1 sobre 7. Menor que o epsilon. 0 menor que o x menos quem aqui? O limite que eu esqueci antes, which is 2. 2, exatamente. E delta aqui, muito bem. Então agora você vai precisar lidar com o fato que tu tens uma fração aqui, né? Como é que a gente resolve essa conta de fração? Essa é a pergunta.
Bem, tu sabes o que fazer aqui? A ideia vai ser tu ficar sobre uma fração só, que tu tens uma subtração. Tu quer juntar essas duas coisas. Tu sabes o que tu tens que fazer? Não. Least common denominator, né? Ah, entendi. Beleza? Least common denominator. Então, tu consegues fazer isso? Não, eu tô lembrando aqui. Ah, tá, bem. Bem, o que tu tens que fazer aqui é o least common denominator, como eu havia avisado, e daí, como é que você faz? Bem, veja que tem letras, né, na parte de baixo, então não é tão simples. Quando a gente é criança e faz o least common denominator, a gente, né, pensa em númerozinhos e tal, daí faz aquelas fatorações, coisas assim. Aqui não é isso, né, porque tem letra. Então a estratégia aqui é a seguinte: você precisa que os denominadores fiquem iguais. Portanto, esse denominador todo aqui você vai multiplicar pelo denominador do outro, que é 7. Se tu multiplicas embaixo, tens que multiplicar em cima também. É isso. Exato. E este outro é a mesma coisa, só que com o denominador do outro. Então tu vai multiplicar aqui por x mais 5, só que se tu multiplicas embaixo, tu multiplicas em cima também. Ok? Yes. Muito bem, então a primeira fração vai ficar 7 vezes... Vamos deixar o 7 na frente para ficar melhor? Não vamos ficar acumulando termos, né? Uhum. Se quisesse fazer a distributiva, podia também, mas eu não acho melhor não. Então vai ficar agora aqui menos x mais 5 dividido por quem? Dividido por 7, que multiplica x mais 5. Parece algo redundante, mas agora a gente consegue juntar tudo numa fração só, ok? Uhum. Então aqui embaixo vai ficar 7 x mais 5, porque quando a gente tem uma soma ou subtração de frações, a gente mantém o denominador, temos que manter o denominador. Isso, Só somamos ou subtraímos o numerador, a parte de cima, não é? Isso. Então a parte de cima vai ficar 7 menos x menos 5, porque esse sinal age nos dois, concorda comigo? Concordo. Isso. Então, na prática, isso tudo vai ficar igual a menos x mais 2, dividido por 7, x mais 5. Ok? Então, a menos que eu tenha perdido algo no caminho, acho que eu não perdi, é isso. Portanto, Não, agora a não, gente... desculpa. É porque o 7 você corta com 7 embaixo, é isso? Peraí, desculpa. Não, né? Porque 7 não, menos 7 5 embaixo é é 2, né? Beleza? Não, mas em cima. Ah, tá, 7 desculpa. menos 5 é Entendi. 2. Menos 5 é 2. Entendi, Beleza. entendi. Então, agora, nós podemos, então, trocar todo mundo que está aqui por esse termo roxo que eu acabei de encontrar. Muito bem. Muito bem, então, a princípio, nós estamos chegando próximos da resposta, né? Porque perceba, tu tem x mais 2 aqui, tu tem menos x mais 2 ali, e x menos 2 aqui. Eles são iguais a menos do sinal, né? O sinal deles está trocado. Uhum. Então você poderia, por exemplo, né, escrever o cara ali como menos x menos 2 dividido por 7x mais 5. Muito bem. E agora, o que, que a gente vai fazer, né? Para conseguir deixar igual. Bem, agora, a única coisa que você pode fazer aqui nesse problema é substituir ali dentro do módulo por delta. É isso que dá para fazer. Então, vai ficar assim, olha só.
Módulo de x menos 2, porque como é módulo, ele destrói o sinal, né? Tipo, você deixou o sinal para lá, da frente, o menos 2? O módulo vai destruir o sinal de menos. Ah, Tem um sinal de menos ali, ele vai destruir, entendeu? E também vai ter módulo. Menor que epsilon, aquela mesma história, e agora você faz a substituição. Isso aqui é epsilon. Então, desculpa, isso aqui é delta, né? Então vai ficar delta por 7x mais 5 menor que epsilon. Daí, então, bem, essa é a resposta que eu chego, entendeu? o denominador fica? Não tem como. Bem, o que tu tens que fazer numa situação como essa é deixar assim, tá? Já vale assim como resposta. Ah. Então é isso. O importante é tu conseguir substituir uma parte ali por delta. Ok? Tá. A ideia é essa. Muito bem. Tá bom? Então tá bom. Então vamos ver a próxima aqui. Deixa eu pegar a próxima. Following limits. Deixa eu salvar aqui. Nossa, tá conta. Muito bem. E aí, já tentou fazer essas? Não. Não tem nem ideia de como começar? Bom, primeiro a gente geralmente substitui para ver se é o zero, né? Você tá dando, mas ali na A, essa, certo? Vamos lá, faça isso então. Faça como se estivesse fazendo para a prova. Ué, mas então vai dar. Fica o 6. 6 dividido por quanto? Por 6. 6 dividido por 6? Não, 6 dividido por Não, 0, não, né? 6 por 0, porque não tem, né? 36, 36. Então, é isso que eu falei, então fica Exatamente. só o 6. Fica só o 6 em cima. Exatamente, exatamente. Então o limite é definido. Ah, a gente está fazendo a mesma coisa de novo, desculpa. Vai ficar 6 Vai usar a dividido por mesma 0. fórmula. A gente vai usar a mesma fórmula do. Uhum. E aí, qual que é a conclusão, então? Me diga. Então, a função que a gente vai usar é o x over 36 minus x Tu vai to the second. pegar essa função e vai jogar o 6 nela. Tá. Tu já entendeu que vai ficar 6 e 0 embaixo, né? Isso. E isso aí dá quanto? Então, o limite é 6. E já está dizendo ali. 6 dividido por 0 dá 6. Sim. Não. Não? Claro que 6. não. Nada, dá 0. Também não dá 0. Se tu colocar na tua calculadora 6 dividido por 0, ela vai dar erro. So what is it? Não se divide por 0, só que nós estamos falando de cálculo. No cálculo, quando tem divisão por 0, a resposta vai para infinito, tá bom? Ah, Ok? A ideia é essa. Então, tu tem uma resposta que é infinito. A pergunta é se infinito é positivo ou negativo. É isso que tu tem que ver aqui, entendeu? Esse cuidado que tu tem que ter. Ok? entendi. Bem, vamos avaliar então se esse infinito é positivo ou negativo com mais calma. Tu tá jogando 6 mais, ou seja, é um valor de 6 um pouquinho maior que 6. Ok? Uhum. Então, o detalhe está aqui embaixo.
Porque se tu vai jogar 6 mais, tu vai ficar com esse 6 mais ao quadrado. Já que esse 6 mais é um 6 um pouquinho maior que 6, é 6,0000001, tu vai ter um 36 mais aqui, um pouquinho a mais que 36, certo? Uhum. Muito bem. Então tu tem 36 menos um número um pouquinho maior que 36. Portanto, aqui não tem esse negócio. Portanto, tu vai ficar com um número, tu vai dar zero aqui, a conta dá zero. Só que esse zero é um zero um pouquinho menor que zero. Concorda comigo? Uhum. Pensa. Tu tem 36 menos 36,0001. Isso aqui dá zero, só que vai dar dá menos 0,001, não é? Uhum. Então significa que esse zero que tu chega aqui na resposta, ele é um zero negativo, vamos dizer assim, ok? Ele é um zero um pouquinho menor que zero. Portanto, tu está dividindo um número que é positivo por um número negativo, por um zero negativo, tá bom? O que vai te dar infinito, só que vai te dar infinito negativo. Ok? Ok. Entendeu a ideia? A ideia é Entendi. bem boba assim, causa essas confusões, né? Então esse é o detalhe aqui. Se a gente não pensar nesses detalhes, simplesmente colocar infinito ali, estaria errado. Daria super errado, né? E não é o caso. Aqui tu tem menos infinito. Se tu jogasse num gráfico ou alguma coisa do gênero, tu ia ver que vai dar menos infinito aqui, beleza? Uhum. Então tá bom. Muito bem, muito bem. Nossa, então esse problema era só isso? Só isso, olha só que facilidade, né? Não era só isso, não é fácil. É que quem pensou isso devia. Maluco, né? Quem Da pensa essas matemática só tem coisas. propósito ser louco. Só maluco estuda matemática, nunca vi. Muito bem, então vai ficar aqui, vamos para a próxima. Temos esta próxima conta aqui. Onde já se viu zero negativo, né? A gente fica na escola toda falando para o aluno que não tem zero negativo, que não é mais zero, não é menos zero, não precisa colocar o zero. E aqui faz toda a diferença, né? Pois é. E neste caso, o que será que vai acontecer neste caso? O que tu achas que vai acontecer, Miguel? Nós temos já o zero negativo, né? Ó. Esse zero negativo vai entrar aqui. E vai acontecer o que quando tu colocares o zero negativo ali? Vai ser de novo, né? O infinito negativo. Certo. Certo, certo. Então vai ficar 5 mais 1 elevado a 1 sobre zero negativo. Quanto que é elevado a 1 sobre zero negativo? One. Não. Quanto que é Peraí, 1? Ronaldo, dá pra jogar aqui. Pensa comigo. Quanto que é 1 dividido por zero? Grava. Qualquer coisa dividida por zero dá infinito, tá bom? Ok. Tudo que tiver, botar seu notinho aqui. Isso. Qualquer coisa, se tiver dividida por zero, vai dar infinito. Se esse é o caso, então tu vai ter e elevado a infinito. Só que esse infinito é positivo ou é negativo? Negativo. Negativo. Então tu vai ter e elevado a menos infinito. E quanto é que é e elevado a menos infinito? Se tu vai poder usar a calculadora na prova, joga na calculadora aí.
Wait, then I don't know how to use a calculator for that. Tu não sabe usar a calculadora para isso? Pois deveria, hein? Cálculo é muito importante saber pôr o infinito. Se tu não sabe pôr o infinito, então põe um número muito grande. Entendeu? Eleva E a menos 90 milhões, assim. E vê qual é o comportamento que vai ter essa resposta, entende? Vai ter um erro, peraí. Não, vai dar erro. Se tu levar E a menos númerozão grandão, vai dar uma resposta bem específica. 0. Pronto, então isso ali dá 0. Resposta é 5. Uhum. Ok. Alguma dúvida aqui? Sim, na hora que então eu colocar, tem que ele vai, se eu vou colocar o E, bom, eu vou poder usar a calculadora, mas então... Então tu tem que conhecer o comportamento das funções. Uma função exponencial, ela tem um comportamento bem específico, ó. Ela faz isso, né? Os preços que sobem exponencialmente, sobem muito rápido, mas eles também caem muito abruptamente ao zero aqui, tá vendo? Então essa função é o E na x. Ou pode ser qualquer número aqui. Qualquer coisa que tu coloca vai ter esse mesmo comportamento. Qualquer uma. Tanto que seja um número maior que 1. Tá bom? Vai ter esse comportamento aí. Então tu vê que quando tá indo para menos infinito, ela tá tendendo a 0. Não é? Uhum. Entendi. Essa é a ideia. Então se tu não puder usar a calculadora, tu vai ter que conhecer a função, né? Que é coisa de pré-cálculos. Uhum. Certo. Nós temos mais uma questão. A última dessa lista, né? Deixa eu salvar. Muy bien. Vamos lá. Pronto. Kindly find the points of discontinuity for each function, if any. Also tell the kind of discontinuity. E aí, tem descontinuidade na primeira? Como é que você prova uma descontinuidade? É que você encontra uma descontinuidade, você sabe? Não. Ai, hein? Devia ter me chamado para ter aula antes, hein? Devia. Calma, a aula começou semana passada. Ah, e já vai ter prova, nossa. Caramba. Não, você vê a lista aqui das paradas. Insano mesmo, insano. Vamos pensar na continuidade. Se não for continuidade, descontínua. Para que a função seja contínua, temos que respeitar 3 regras. Primeira, a função ser definida no ponto. Muito bem, então ela vai ter uma resposta num determinado ponto. A função ter o limite nesse ponto. O valor da função definida no ponto ser igual ao limite no ponto. Tem que ter essas 3 regras ao mesmo tempo, beleza? Okay. Senão a função não é contínua, tá bom? Bem, o que está rolando aqui? Então, se você olhar para a primeira, seno de x sobre x. Eu vou te falar, essa função até tem limite, mas ela não é definida em todo o espaço. Porque se tu jogar x igual a 0, o que vai acontecer? Me fala. Well, it's going to be undefined. Undefined, exatamente. Então ela é indefinida quando x é 0. Tem o que fazer.
Se ele tivesse te dito, ó, defina aí que quando o x é zero, a função também é zero. Perfeito. Ela seria uma função contínua. Mas explícita, do jeito que está aqui, ela é descontínua, tá bom? Porque ela não passa na primeira regra. Ela não é definida num ponto específico. No x igual a zero, ok? Se ela não é definida no ponto, acabou. Não é contínua. Tá bom? Não é contínua, então. Mas if something else will tell what kind of discontinuity, and esse aqui a função não é definida no ponto? Ela não é porque ela não é definida no ponto x igual a zero. O problema é que tipos de descontinuidade tem dos mais variados, né? Vamos fazer o gráfico disso para perceber melhor qual é o tipo de descontinuidade que tu tens, beleza? Mas então a resposta dessa seria só it's not defined? Sim, mas tu tem que colocar que tipo de descontinuidade tem. Então deixa eu pôr aqui, deixa eu escrever a função. Y igual, se eu odeio esse site, seno de x por x. Porra. Ela era para ser descontínua. Não tô entendendo porque ele tá dando como contínua aqui. Deixa eu perguntar pro Wolfram. Estranho. Ela era para ser descontínua, mas é o que tá perguntando, não é? Kind of find encontre os pontos de descontinuidade. Sim, mas o problema é que no gráfico deu que ela é contínua. Puta que pariu. Meu Deus do céu, cara, como eu odeio esses sites, eles são muito burros. Tomara que o chat GPT destrua esses sites todos. Olha só como é que ele não entende uma função, ele serve só para isso. Esse site tem um objetivo, entender as equações que a gente escreve nele, ele não consegue, mano. Como assim interpretar como? É exatamente isso. Olha só. Veja. Properties as a real function. X pertence aos reais. Mas o x tem que ser diferente de zero, percebe? Ele está dizendo então que essa função ela é contínua em todos os números reais. A função funciona tranquilamente. Mas em x igual a zero ela tem esse problema. O problema é que a gente percebeu jogando zero nela, né? Dá zero sobre zero. Ok? Zero sobre zero é uma indeterminação. Tudo bem, tem limite. O limite é 1. O limite quando x tende a zero dessa função é 1. Mas a continuidade tem 3 regras. E uma delas é ser definida. E essa função não é definida em x igual a zero. Ok? Então, tu vai ter que dizer que é uma descontinuidade removível, tá bom? Acho que é assim que eles chamam. Pointless, alguma coisa assim. É o quê? Pointless. Eu não sei como é em inglês. Sinceramente, não sei. Em português a gente fala descontinuidade removível. Porque você consegue olhar para um gráfico, né, perceber um gráfico onde não tem descontinuidade no gráfico. Mas a gente sabe que existe quando coloca o zero no x. Ok? Então, ela é removível, porque no gráfico tu não vê a descontinuidade. Essa é a definição, beleza? Então tu vai ter que dizer que ela é descontínua em x igual a zero e o tipo de descontinuidade é descontinuidade removível. Agora, eu não sei como é em inglês, tá bom? Deixa eu perguntar. Bem, tu pode perguntar no tradutor aí, eu vendo as notas do teu professor. Se quiser me enviar alguma coisa específica dele, eu posso até procurar, mas esse é o tipo. Agora, essa função aqui eu quero que você me diga. Quero que você verifique essas 3 regras aqui para essa função, beleza? Para esta B. Hold on. Sem pressa, não se preocupe. Removable point. Isso, removable, exatamente. Então, essa daqui, para fazer, essa tá no I don't know. So what do you mean? Like, so
The function is 3x. It's like there's nothing for us to add to it. Tem algum ponto que tu não pode colocar nessa equação? Tem algum valor de x que tu não pode colocar nessa equação? Se tu colocar, vai dar uma indeterminação? Eu posso plugar qualquer número? Sim. Se você não percebeu nenhum problema, você pode colocar qualquer número. Em x ao quadrado, pode colocar qualquer número. Positivo, negativo, zero, não tem problema nenhum. E na x também, tu pode colocar qualquer número no exponencial. Positivo, negativo, zero, não tem problema nenhum. Nenhum deles vai te dar 0 sobre 0, coisas assim. Então passou na primeira regra. Ah, entendi. Passou na segunda também, pelo mesmo argumento. Não tem um ponto problemático, como tinha, por exemplo, a primeira, que era o 0. Na B não tem. Como você sabe que tem? Onde que isso que indica que tem a limite? Você estudar bastante. Sim, tem que estudar bastante e perceber. Por exemplo, tu bate o olho nisso aqui e pensa assim, poxa, eu não posso dividir por 0, né? Provavelmente tem algum problema no 0. Coloca o 0 lá e percebe o problema, entendeu? Uhum. Agora aqui eu olho para isso e conheço, para cálculos, né? Conheço a função x ao quadrado, sei que o domain dela é infinito. Conheço o e na x, também sei que o domain dele é infinito. Pronto, não vai ter problema nenhum. Então a função é contínua, ok? Uhum. Pronto, passou nos 3 testes. Agora, a outra função é um tanto problemática, né? Porque ela é dada em ramos. Ela é uma coisa para um valor anterior ao 3 e outra coisa para valores superiores ao 3. Então... Não, mas, desculpa, só para ver. Então, nessa segunda ali, você está dizendo que ela que é... que is defined, mas enquanto falando, então não tem descontinuidade, só é infinita. Sim. Tá. Se ela não é descontínua, ela é contínua. Ela não tem descontinuidade, então ela é uma função contínua. Todo o domínio real. E então eu não tenho que achar os pontos? Como é que tu vai achar um ponto de descontinuidade se a função é contínua, né? Não tem como, verdade, né? Agora, nessa aqui tem um problema. Você tem uma possível descontinuidade no 3. Ok? Porque no 3 ele troca de equação. Antes do 3 é essa, depois do 3 é essa. Ok? Uhum. Então, para você provar se ela é contínua ou não, se o 3 é um ponto de descontinuidade ou não, você tem que fazer os 3 testes. Vamos fazer o primeiro teste. A função ser definida no ponto. O ponto que nós estamos pensando aqui é o 3. O 3 é o ponto problemático. E aí, essa função é definida em x igual a 3? Não. Não? Por quê? Ué, não, o x não é diferente, lesser or equal, lesser or equal to 3. Isso. Então ela é definida, certo? Sim. E qual é o valor dela? Quando x é 3? 5. Isso, pronto. Passou no primeiro teste. Agora temos que avaliar o segundo. A função tem limite nesse ponto? Para que uma função tenha limite num ponto, como a gente já conversou hoje, pela esquerda e pela direita tem que dar a mesma resposta quando fores fazer o limite. Ok? Uhum. Então tu tens que fazer o limite dessa e dessa, tendendo a 3. Porque pela esquerda quem manda é a primeira e pela direita quem manda é a segunda, a de baixo. Ok? Uhum. Então tu vai ter que fazer o limite nas duas tendendo a 3 e ver se a resposta vai dar a mesma. Quando chegar nessa conclusão, me fala. Então para fazer a mesma forma que a gente estava fazendo, colocar aquela função de f of x e usar o x plus 2? Sim, tem que resolver o limite, exatamente. Quando tu resolver o limite, me fala. Mas, peraí, então o limite você falou que é 5, né, gente? Na de cima e na de baixo dá quanto? Na de baixo.
So it's going to be 1 over -4? Isso. Então a gente chegou que os limites são diferentes, né? O limite pela esquerda é diferente do limite pela direita. Em um você obteve o número 5 e no outro você obteve o número -1/4. São diferentes. Sim. Então, se não são iguais, significa que não tem limite. Então ela é descontínua, tá bom? Aham. Agora, que tipo de descontinuidade, né? Como você reparou que os valores de y são diferentes, o que vai acontecer mais ou menos, é isso aqui, ó. Quando chegar no 3, tu vai ter uma função lá em cima, no 5, uma coisa assim, tendendo a 5, tá vendo? A função está tendendo ao 5 aqui, pela esquerda, e pela direita ela está tendendo a -1/4. Ok? Então tu tem um gap aqui, tá vendo? Isso não é removível, né? Uhum. Isso tem outro nome, que eu não sei qual é em inglês. Deixa eu ver. Jump discontinuity? Isso, jump, isso mesmo. Você dá um salto, né? Aham. A ideia é essa. Então aqui tu tem claramente uma descontinuidade bem grande. Diferente dessa, né? Que também era descontínua, mas não era tão problemática assim, não tinha um buraco tão grande. Ok? Então, mas eu não tenho que fazer o gráfico dessa parte, então. É só Não, colocar não dessa precisa. forma. Ele não falou nada sobre gráfico, eu só estou fazendo para Graças a ilustrar. Deus. Isso, exatamente. É claro que vai depender um pouco da tua percepção, né? Só com isso que tu fez, já dava para perceber que seria um jump. É. Dava para perceber que seria um jump, certo? Porque diferentes valores de y, né? Então tu tem um buracão entre esses valores. E aqui é a mesma coisa. O limite existe aqui. O limite existe nessa função. O limite de x tendendo a zero aqui é 1. De acordo com o gráfico, a gente viu isso. Então tu não consegue nem olhar a descontinuidade no gráfico. Então quando é esse tipo, tem um nome específico. Como é que era o nome da primeira? Descontinuidade da primeira era qual mesmo? Removable. Removable, exatamente. Então quando tem o limite, quando o limite existe, é uma removable. Tá bom? E quando o limite não existe, que foi o caso da C aqui, é uma jump. Ok? É isso. Muito bem, que legal. Fizemos a lista toda. Ai, pelo menos isso. Estou aqui no desespero. Vou. A gente vai. Você vai cansar de mim, pelo visto, porque eu vou pedir mais aulas aí. Mas O que eu tem mais gosto é dar aula para quem eu sei que vai passar no fim do ano. Então, é para isso que eu quero te dar aula. Anyway, vamos fazer a outra lista? Sim. Beleza, deixa eu pegar a outra lista aqui. Vamos lá. A outra lista, deixa eu abrir aqui, just a second. BMC Summer 2023, Math, professor Sims. Muito bem. Ele deu uma função bem estranha aqui. Project. Isso é um projeto, é? Uma lista? Vale nota, é isso? É para poder colocar no Maple. Tu sabes usar o Maple já? Não. Olha, tu pode, se tem o ChatGPT aí, você pode falar assim, ChatGPT, me dê os comandos do Maple para escrever determinada função, sabe? Ele te dá o comando certinho. É uma ideia. Tá bom? Se quiser eu faço para ti. Eu também faço trabalhos com as pessoas. Se tu estiver precisando, é só me chamar que eu faço, beleza?
Ah, beleza. É, porque eu tenho esse aqui, eu tenho que resolver essa daí, que para mim não, eu tipo, consigo resolver, o problema é eu não consigo botar no Maple. Não consegue jogar no Maple, tu precisas do Maple para fazer o graph? Aham, tem que entregar o papel com tudo no Maple, and I try my best. Mas se a gente share my screen, we can use the extra hour to finish this one in Maple. Ah, bem, eu não sei mexer direito no Maple, tá? Faz tempo que eu não mexo lá. Mas eu sei que o ChatGPT sabe. Ah, sim. Então, talvez isso te ajude. Anyway, vamos lá. Tá, mas vamos lá. X ao quadrado menos 2x, x ao quadrado menos 4. For the function above, please find the following, the domain of the function. O que é o domain de uma função? Me fala. Uau, o domain de uma função explicar igual você explica, eu não sei, né? Não, mas fala com as tuas palavras, quero ver se faz sentido. É quando onde o gráfico tá, onde vai assim, tá dentro do ponto, tipo, esse é bom, nesse caso aí, porque eu já sei que eu já estava fazendo isso daí, eu sei que the domain is from negative infinity to negative 2, and then there's a hole, right? And then negative 2 to 2, and then there's another hole, and then 2 to infinity. Perfeito. Então tu tem essas duas buraquinhos, né? São dois buracos no teu domínio. Muito bem. Eu gosto de definir domínio da seguinte forma. Olha só. Domínio são os valores que eu posso jogar no X. É isso. Porque tem valores que você não pode jogar no X na função. A gente aprende isso lá na escolinha já. Por exemplo, quando tu tens raiz de X, você não pode jogar números negativos na raiz, lembra disso? Uhum. E você também não pode dividir por zero. Então, nessa função aqui, o X não pode ser zero, ele pode ser qualquer valor, menos o zero, certo? Certo. Muito bem, então quando você me respondeu que tinha esses buraquinhos aí no 2 e no menos 2, né? É isso. Então, perfeito. Por quê? Porque se tu colocares 2 aqui, vai ficar 4 menos 4, 0. E o mesmo se tu colocares o menos 2, né? 4 menos 4, 0. Isso. Okidoki. Sendo assim, você pode dizer que a resposta é x pertence aos... Ah, tá. Agora, como provar para o teu professor, né? Você vai dizer isso. Então, você sabe que não pode dividir por zero. Escreve aí. Não pode dividir por zero. Então, como o denominador da nossa função é o x ao quadrado menos 4, você vai dizer que o x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. Então, você passa o 4 para o outro lado, faz o model, faz a square root, mais ou menos 2. Então, são esses os caras que não podem estar no teu domínio. Então, você pode definir que o x pertence aos reais, né, o domain, eu posso colocar assim, x pertence aos reais, então, daí eu posso colocar assim, menos 2 e mais 2. É uma forma de você explicitar o seu domínio, beleza? Entendi. Pode qualquer número dos reais. Mas não pode esses dois aqui. Então, por isso que eu coloquei menos esses dois. Entendeu? Todos os reais, menos esses dois. É porque seria indefinido nesse, não? Porque vai dar, na verdade não é que... Bem, sim, vai dar divisão por zero, né? Não pode dividir por zero. Não pode dividir por zero, não pode dividir por zero. E quando divide por zero, dá infinito. Então, nesse caso, a gente já encontrou aí os real zeros da function, porque vai ser, então, quando for menos 2 e mais 2, não? Não, esses não são os real zeros. Os real zeros são aquilo que faz a tua função dar zero. Então, tu queres que a tua função dê zero, ou seja, tu queres que f de x seja zero. Tu queres que x ao quadrado menos 2x sobre x ao quadrado menos 4 dê zero. E aí, quais são os valores que fazem essa função dar zero?
que eu jogo no valor de x faz a conta dar zero? Essa é a pergunta. Se tu jogar o menos 2 e o 2, não vai dar zero. Vai dar infinito, vai dar indeterminado, vai dar problema. A gente quer um número que dê zero. Se você... Tá. Então, como tipo, colocaria o saldo para dar zero? Eu pensei que fosse pro 2, porque se o 2 elevado ao 2 vai dar 4, vai dar menos 4 vai dar zero embaixo, pelo menos. Em cima... Mas zero embaixo não é zero. Zero embaixo é infinito. É. Infinito. Põe na tua calculadora aí se tu duvida. Põe 1 dividido por 0.000000001. Número bem pequeno. A resposta vai dar uma resposta gigantesca. Porque quando tu divide por zero, tu vai para infinito. Ok? Pode dividir por zero. Bem, para achar as raízes aqui dessa função, você tem que resolver uma quadratic fórmula ou algo do gênero. Primeiro. Um segundinho. Sem pressa, vai lá. Desculpa, obrigada, tá de bom. Tô aqui. Alô? Alô? Tinha desligado o microfone. Calma. Ah, tá, desculpa. Bem, então o negócio aqui é você descobrir então quem é que zera, quais são os valores que zeram. Você tem que ter a convicção de uma coisa, não tem como você fazer uma divisão e dar zero. Nunca vai dar zero, exatamente zero. Claro, se tu pegar um dólar e dividir para a população do mundo todo, vai dar praticamente zero, mas não é zero, certo? Uhum. Então a única forma da parte de baixo de uma divisão fazer a resposta dar zero é se for infinito. Só que como a gente está falando aqui do domínio, da função, coisas comuns numa função que não envolvem cálculo, então a parte de baixo da função não influencia em nada para zerar a equação, ok? Por isso que quando a gente tem uma situação como essa, a gente pode até passar multiplicando para o outro lado e desaparecer com a parte de baixo. O que importa é só a parte de cima. O x ao quadrado menos 2x. Para encontrar o que zera a função é só isso. Agora me diz uma coisa. Como é que você resolve essa conta aí? Isso aqui não é cálculos, né? Isso aqui é matemática. I don't know. I don't like being asked questions because I'm always going to say I don't know. Tu não sabe? Eu tenho que te perguntar, senão acaba virando um vídeo do YouTube aqui, né? Eu tenho que pedir algumas coisas pra você. Você não sabe fazer a quadratic fórmula? No, I do know. Você não sabe mesmo fazer a quadratic fórmula? Sei sim. É que eu não... I'd rather it be Bem, então faça aí a quadratic fórmula, por favor. Então, a gente vai fazer... então, vai usar o valor de menos b, é isso? Então, faça a quadratic fórmula. Não lembra? Não. Então seus problemas estão bem maiores. Bem maiores do que eu estava imaginando. Não. Bem, tudo bem. Então. Se não sabes a quadratic fórmula, então, bem, a gente tem que estudar a quadratic fórmula, provavelmente tem que estudar a line equation também. Não, tá, agora falamos é menos b, mais ou menos a rede parada. Ok, agora b é o 2 mais 4ac sobre 2, é isso? Legal. Vá com calma, não precisa ser tão rápida, não. Vamos devagar. Mas é isso mesmo. Então você pode tentar resolver a quadratic fórmula aí, por favor.
Mas o zero tá do outro lado, então você colocou, passou tudo para lá, então faz esse, por isso. Devagar, por favor. Me explica melhor tua dúvida com calma. Não precisa se preocupar, fala em inglês se precisar, mas devagar. Então. Uhum. Deixa eu primeiro escrever a fórmula aqui. Perfeito. This is embarrassing. Problems? Não se preocupe, eu já falei. Errar comigo não é problema. O problema é errar na prova. I don't know, negative 2/1? É uma delas. Uma delas é o negative 2/1. Yeah, I mean, plus or minus negative 2/1. Isso. E tem uma outra também que é o zero. Tá bom? Bem, você fez aí tudo certo, parece bom. Eu vou fazer aqui. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bem, quem é o A, quem é o B, quem é o C, né? Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer para resolver a quadratic formula. O A é 1, o B é menos 2 e o C é 0. Quando a tua quadratic formula, quando a tua equação de segundo grau ela não é completa, você não precisa fazer a quadratic formula especificamente. A quadratic formula resolve, mas não é o caminho mais rápido. Mas vamos por quadratic formula. Foi bom para eu saber que tu não sabe também. B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. Então o determinant é 4. Então agora tu pode ir para a próxima parte da conta. Menos B mais ou menos a raiz do determinant por 2 vezes A. Então vai ficar com menos B. O B é menos 2. Lembra? B é menos 2. Então vai ficar menos 2. Cuidado com o sinal. Esse sinal é da fórmula. Esse sinal aqui é do número mesmo. O B tem um sinal negativo porque o B é menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 4. A dividir por 2 vezes 1. Então tu vai ter duas opções aqui. Tu vai ter x igual a 2 mais ou menos 2 a dividir por 2. Ou melhor, podemos pegar a parte negativa primeiro, que é menos, e depois a parte positiva, que é com mais. 2 menos 2, 0. 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Então tá aí as duas respostas, as duas raízes, é 0 e 2, tá bom? As duas roots. Ok? 0 e 2. Essas são as respostas. Essas são, como o enunciado chamou, real zeros. Ok?
Alguma dúvida? Não, reaprendendo. Só que tem um Relembrando. problema. Isso, que bom, que bom. É importante lembrar. Vai aparecer bastante a quadratic formula ainda em cálculo, muito. Mas você tem que lembrar uma coisa. Você mesma me falou agora há pouco que o 2 não fazia parte do domínio, certo? Então, apesar dele ter sido solução da equação de segundo grau, ele não vai fazer parte dos zeros, porque ele não faz parte do domínio. Então, o único zero é esse, na realidade. Tudo bem? Então, apesar de fazer parte da solução da equação, não é a resposta, porque não está no domínio. Esse era o detalhe que o professor queria aqui, entendeu? É cheio das pegadinhas, teu professor. Ele coloca uma função que vai ter problema no domínio, mas um desses caras do domínio é justamente uma das raízes da equação, mas não faz parte do problema, porque não está no domínio. Tudo bem? Entendi. Vamos colocar assim, ó, domain out. Não está no domínio. Alguma dúvida? Não. Entendi. Muito bem, eu quero te mostrar uma coisa. O teu áudio ficou meio ruim, tá? Eu quero te mostrar uma coisa bem interessante. Apesar de você poder usar a quadratic formula sempre, às vezes ela não é o caminho mais rápido. Nesse caso aqui, o caminho mais rápido era você isolar o x. Deixar o x em evidência. Ah, tá, faturar. Factorize, isso mesmo. Por quê? Porque daí você percebe facilmente que para que essa sentença dê zero, para que essa equação dê zero, você tem duas opções. Ou esse cara aqui é igual a zero, ou todo mundo aqui é zero. Todo mundo dentro do parênteses é zero, entendeu? Porque eles estão se multiplicando. Quando o zero multiplica algo, a resposta é sempre zero. Então tudo bem, se o x for zero, zero que multiplica qualquer coisa dentro do parênteses, acabou o problema. Só que se o parênteses for zero, mesma coisa. Passo menos 2 para o outro lado, vou ficar com x igual a 2, ok? Então 2 é a outra raiz, né? Nós encontramos essas duas raízes usando a quadratic forma. Mas aqui ela saiu em duas linhas, percebeu? Entendi. Então você sempre pode fazer essa técnica mais rápida se Bem mais rápido. tu não tiver o polinômio completo, entendeu? Por que o nosso polinômio não era completo? Porque o c era igual a zero. Ok? Entendi. Se qualquer um deles for zero, você sempre tem um caminho mais rápido para resolver a conta. Pronto, então agora vamos para C. The limit as x approaches 2 of x. Ele quer saber o limite, né? E aí, será que você consegue resolver o limite? Como fizemos antes? Você tem que resolver Todo o limite o limite me aproxima a 2. A gente tendo primeiro... 2. vai dar tudo 0 sobre 0. Né? Então Vai tem dar que 0 sobre 0, exatamente. fazer dessa forma. Então tu vai ter que fazer alguma técnica de resolução de limite aqui, né? Isso. Eu faturar. Factorize é bom, exatamente. So I have x over x plus 2. X over x plus 2. Exatamente. Muito bem.
E agora não tem mais indeterminação, né? Qual que é a resposta, então? Mas, peraí, eu não esqueci agora. Vou ter que olhar essa aula toda de novo. Então agora eu Uma vez que substituo isso. você cut, né? Em cima e embaixo, provavelmente a indeterminação desapareceu. Então a única coisa que você precisa fazer é jogar o valor no X agora. Você tem que jogar o 2, certo? E agora, o que vai acontecer quando você jogar 2? Me fala. 1/2. 1/2. Exatamente. Então, esse é o limite. Isso. 1/2. Isso mesmo. Perfeito. Nós temos... Está atendendo a 2, né? Então vai sobrar só o X em cima, como você falou. Vai sobrar X mais 2. 2, 4. 1/2. Perfeito. Nota 10. Perfeito. I got something right. Confirm your results graphically. É nisso que ele está dizendo para usar o Maple, né? Não sei. Yeah. Não sei. Pode ser que ele queira que tu faça a conta toda, porque o Maple resolve continhas também. Mas se ele quer que você faça o gráfico... Não, eu acho que ele quer que coloque e faça tudo no Maple. Até colocar todas as funções, todos os... Ó, se tu quiseres, minha amiga, eu posso fazer isso pra ti, tá? Poxa, quero. Eu te dou os códigos de Maple das duas, tá bom? Posso fazer isso? Porque é duas questões, né? São duas questões. São duas. Tá bom. Bem, eu teria que usar essa horinha pra isso. Estaria ótimo. E eu vou... Depois eu tenho mais 2 horas que a gente vai outra marcar para fazer e sobre as outras dúvidas. Perfeito. Então, dúvida não, aprender, né, literalmente. Por isso, sem American Way of Study, por favor, não vamos estudar em cima da prova. Que tal a gente fazer pelo menos umas 2 aulas semanalmente? Tá ótimo. Eu acho que isso seria bem legal, tá? Toda semana, porque você, além de tudo, iria com confiança para a aula. Porque tu veria a matéria comigo, entendeu? Tu não ia perder tempo indo para a aula. Porque às vezes não é isso que acontece. A gente vai para a aula, o professor fala um monte de coisa e a gente fica sem entender nada, certo? Então, é que realmente não tem aula. Eu estou aprendendo tudo sozinha com vídeo no YouTube. Não tem aula. Então é melhor tu ter uma aulinha, 2 aulinhas comigo pelo menos, tá bom? Com certeza, Então tá, não se preocupa, tá? A gente conversa, eu já vou fazer agora isso pra ti, já te mando o cálculo. Em 1 hora tá feito já, tá bom? Tá. Então tá bom. Então é isso, poxa, espero que você tenha gostado da aula, vou te enviar todas as anotações quando... E você vai me enviar o cálculo do Maple no PDF, né? Posso enviar PDF, TXT, tanto faz. Aí só precisa colocar isso lá no topo da folha, mas eu vou te passar aqui porque... Topo da folha? Como assim? No topo do coisa de salvar o que fizer no Maple, tem que salvar no PDF, mas o professor quer que sempre que escrevam, claro, o nome da professora. Bem, não, o que eu vou fazer pra ti é o código. Daí tu usa o código da forma que tu coloca no Maple o código e pronto, entendeu? Ah, tá, beleza, tá ótimo. Então, é de como fazer de todas, de A a D, das duas coisas. O código vai estar perfeitinho lá. E é isso, tá bom? Então tá. Vou te mandar o código no PDF, pra ficar bem legal, beleza? Em PDF? Com explicação. Não. Ó, tu vai ver como é que vai ficar, tá? Vai ficar bem legal. Tá bom. Obrigada. Então tá bom. Tchau, valeu. E pra marcar aula com você, é só chamar aqui pra... Só chamar no WhatsApp, tá bom? Ou você manda o schedulezinho? Eu mando o schedule, mas vamos fixar horários toda semana, pode ser? Eu acho que fica legal fixar horários. Tu vê os horários que são melhores pra ti, tá bom? Aí me fala. Bem, tem algum horário que seja melhor pra ti durante a semana? Tá bem aberto, pode ser, sei lá, todo dia, 10 horas da manhã, ou pode ser, eu não tô trabalhando porque eu tô doente e eu tô só estudando e eu posso ser bem... Que horas são aí onde tu mora agora? Agora são 5 da tarde. Onde eu moro agora é 10 da noite. Nossa, São 5 horas de diferença.
Quanto mais cedo pra mim, melhor. Então, pra mim também pode ser. Que é tipo, Essa 2 horas da tarde, Isso, 2 horas pra você já vai... Essa semana tá meio ruim pra mim, porque minha mulher inventou umas coisas. Mas que tal, how about, às 11 do Brasil, pra ti é que horas? 11 da tarde do Brasil, meio-dia aqui. Meio-dia aí pra você. 11 do Brasil na segunda. Que tal? Tá bom. 11 do Brasil na segunda. E na terça a gente poderia fazer às 14 do Brasil, que tal? Ou não, é que duas, assim, se é pra fazer as aulas, né? A gente poderia. Só um segundo, deixa eu ver aqui uma coisa. Quarta é legal. Quarta às 4 do Brasil, pode ser? Quarta às 4 do Brasil, 16 horas, e segunda, 11 horas também. Ok. Segunda, 11 horas, né? 11 do Brasil e na quarta às 16 do Brasil, isso mesmo. São 12 daqui e 5 horas daqui. Tá bom. Perfeito, então tá anotado. Ó, vamos fazer essas aulas e vai ser bem legal. Tenho certeza que você vai se sentir muito mais segura. Tenho certeza, tá bom? Obrigado. Marcado. Eu que agradeço toda a confiança. Já vou te enviar tudo que eu tenho aqui para te enviar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.